Olá, juventude católica da nossa Diocese de Caxias do Sul. Estamos iniciando mais um vídeo, o 9º episódio da nossa série Jovens Solidários, onde a gente busca mostrar entidades, instituições e organismos da nossa igreja onde você pode atuar como voluntário e dedicar um pouco mais do seu tempo no servir a Deus no próximo. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Marca, da Pastoral Carcerária da Diocese de Caxias do Sul. E eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. A Pastoral Carcerária é um dos organismos sociais da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, cujo público de trabalho é a população que está nas casas de detenção no Brasil. Desde a década de 1960, a Igreja se faz presente nos cárceres, nas cadeias e nas penitenciárias femininas também, através das Irmãs do Bom Pastor. Mas foi lá em 1986 que aconteceu a primeira reunião nacional da Pastoral Carcerária e a sua organização como organismo oficial da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E nós temos alguns pontos marcantes da Pastoral Carcerária, e um deles especificamente aconteceu lá em 92, que foi o massacre do Carandiru, que ele abriu e mostrou de forma escancarada as veias do sistema penitenciário para a sociedade e onde a Pastoral Carcerária acabou se tornando uma referência para aqueles que contestavam as políticas oficiais da repressão e do sistema penal como um todo. E nós continuamos vendo que o sistema penal hoje sofre muito, talvez por preconceito da sociedade, mas também por falta de políticas de reinserção social. E nós chegamos em 2021, o ano da pandemia. Historicamente, os nossos presídios, nossas casas de detenção, são superlotadas. Possamos imaginar como está a situação nos nossos presídios neste tempo, né? E esse sistema, de fato, ele não reintegra ou dificilmente reintegra e ressocializa. Neste contexto, a Pastoral Carcerária continua sendo voz daqueles que não têm voz e expressão do amor de Deus e da Igreja para os irmãos privados de liberdade. Olá, Fernando, desde já nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, por estar aqui partilhando um pouco mais sobre a Pastoral Carcerária. Obrigado. Fernando, já vamos iniciando com as perguntas. Como é que se organiza a Pastoral Carcerária, seja em nível de CNBB no Brasil, na Diocese? Como é que ela vai se organizando? Olha só, isso aí a Pastoral tem no mundo inteiro, mas no Brasil, então, nós temos uma parte nacional que trata dos grandes assuntos, dos grandes temas, e até envolvendo com governo, com leis, enfim, pega um patamar mais alto. Depois, no Estado, nós temos uma coordenação estadual, que é formada por diversas pessoas aqui do Estado. Então, a cada 2 anos é escolhido um novo coordenador. E nas dioceses sempre tem um coordenador. Então, na Diocese de Caxias do Sul estou eu no momento. E em cada cidade que tem presídio, teria que ter um coordenador também. Mas as que estão funcionando hoje, basicamente é Caxias e Bento. Tem Nova Prata, né, que funciona numa questão mais de missa, né, não tão pastoral. E tem São Francisco de Paula, que não tem ninguém atuando. Perfeito, Fernando. É bom entender como vai se organizando, como a nossa igreja ela é uma instituição grande e como ela se organiza. Se nós trouxermos na questão de hierarquia, nós começamos com o Vaticano, viemos para a América Latina, a CNBB, o regional e depois a diocese, as paróquias e as comunidades. Com a Pastoral Carcerária funciona da mesma forma. Então ela se organiza nessas diversas instâncias. Fernando, por que a Pastoral Carcerária é importante nesse contexto onde a gente vive? Não só de pandemia, mas de uma sociedade individualista, de uma sociedade tão complicada.
Veja só, né? Tem aquela palavra que fala, né? Estive preso e vieste me visitar. Uma palavra muito profunda, porque hoje ninguém se preocupa. Nós temos uma sociedade punitiva. Nós temos hoje uma sociedade punitiva que só quer saber de prender e punir o preso. A pastoral vai, visita e entra nos cárceres justamente para tentar resgatar aquelas pessoas. Porque se simplesmente elas ficarem lá sem ninguém por elas vão sair pior. Então a pastoral entra e mostra um pouquinho do amor de Jesus, um pouco do amor de Deus que tem em nossa vida. E nós vamos mostrando que tem um outro viés, um outro caminho, que é muito legal, muito bacana. E as pessoas vão se encantando, muitos vão melhorando, né? Muitos voltam a falar com a família, alguns abandonam a droga, outros começam uma vida diferente, né? Com sonhos, com projetos, e se mantém nesse caminho. Então a pastoral, ela é uma luz dentro do presídio. Imagina que tem gangues, tem um monte de gente malvada, mas tem muita gente boa lá dentro, que errou, cometeu algum equívoco, e nós estando lá, aos pouquinhos vai mudando todo o clima, vai mudando as relações humanas lá de dentro, até mesmo da própria polícia, né? Vai humanizando as coisas. Então a pastoral é mais do que uma visita, né? A gente transforma com a nossa vida, com a palavra, com as coisas que a gente faz lá dentro. Não é só uma missa, uma visita, é algo mais profundo, né? É o tu falar com o preso, é tu ouvir o preso, poder às vezes contextualizar a questão da vida dele, poder dar uma ajuda para a família ou para uma determinada situação, é conseguir médico, para que médicos vão lá. Então, a pastoral como se não é só rezar, é uma coisa ampla, mas pode ser também só rezar, só palavra. Então a pastoral, dentro daquela outra pergunta, né, ela se estrutura de uma maneira bem ampla, né, bem bacana. A pastoral é luz, a igreja é luz na vida de tanta gente. Você, jovem, também é luz na vida de tanta gente e é convidado a continuar sendo luz para muita gente. O Fernando falou já das cidades onde a pastoral carcerária está na nossa diocese, né? Sobretudo Caxias, E Bento e também a região de Nova Prata, lá do Vicariato, e também em São Francisco, onde não tem ninguém que atua hoje, mas que há essa necessidade. Fernando, como é que é esta organização, a metodologia, melhor dizendo, dos encontros, como é que é o trabalho dentro do presídio, desde a entrada, o trabalho que acontece lá e a saída de vocês? Bom, então para entrar a gente tem que fazer uma carteirinha, né, para poder. Então entra, o pessoal revista o material e a gente vai acessar uma galeria. Então a galeria do dia. Aqui em Caxias geralmente é nos sábados de manhã e nos domingos de manhã. Em Bento é durante a semana. Mas também estão se organizando de maneira diferente. A gente entra, convida os presos que querem participar, dá um grito lá, né? E vai num local separado lá. Então o pessoal vai lá, a gente geralmente faz uma oração, toca um violão, uma música, duas. Às vezes eles tocam, né? Porque tem muitos presos que tocam violão e muitos sabem música religiosa, inclusive. E depois a gente abre a palavra e partilha. E eles partilham junto, né? Basicamente, o básico seria essa questão. Mas o bacana é que também nesse meio tempo, entre o entrar, tu vai falando com um, vai falando com o outro, né? Brincando com um, brincando com o outro. E nessa relação, muitas vezes eles vêm buscar uma orientação, dar um oi, dar uma gargalhada junto, dar um abraço, né? Muitas vezes, né? E isso é transformador, sabe? É uma coisa bem bacana, bem show, assim, que não tem como explicar. Uma vez teve um preso que comentou que o homem é muito maior ajoelhado do que em pé.
E eu tenho visto isso, eu tenho visto lágrimas verdadeiras, eu tenho visto o pessoal se dar conta da grandiosidade de Deus. E a gente vai para dar testemunhos simples, testemunhos mais maiores assim da presença de Deus, sabe? Isso é transformador, é uma coisa assim que não tem explicação. Tu olhar, depois encontrar um preso na rua, tá bem, sabe? E às vezes eles falam assim, aquela vez tu falou tal coisa, a gente nem se lembra, mas aquilo ficou gravado de uma maneira. Então a pastoral é transformador. De repente eu e você, a gente deixou de ser assaltado, né, porque teve alguém da pastoral falando no passado. Então é muito importante mesmo. Agora me veio na memória um fato que aconteceu em 2012. Muitos de vocês não faziam parte da caminhada eclesial, não participavam de grupo de jovens, muitos até participavam e acompanharam aquela movimentação da passagem da cruz e do ícone da Jornada Mundial da Juventude aqui pela nossa diocese, aquele bote-fé que aconteceu em várias cidades e que movimentou a igreja de São Pelegrino, a praça, a catedral. Antes de a cruz e o ícone se despedirem da nossa diocese e rumarem para Osório, eles passaram pela penitenciária industrial, a antiga penitenciária industrial, ali na frente da Universidade de Caxias do Sul. E uma foto emblemática. A cruz foi levada para dentro do presídio e as mãos dos presos tocaram aquela madeira, que não era uma simples madeira, símbolo da nossa vitória. Em Cristo crucificado, ressuscitado, está a nossa vitória. E a pastoral carcerária, ela faz parte da doutrina social da igreja. Ela é uma pastoral sociotransformadora, como o Marca estava falando. E ela está na doutrina social da igreja porque a igreja fala da opção preferencial pelos pobres. E aqui não se trata de ideologias, mas se trata pura e simplesmente da mensagem de Jesus. Seja do estava com fome e me deste de comer, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar. É assim, e nós temos a alegria de ter este belo trabalho da pastoral carcerária na nossa diocese. Partindo agora para esse nosso segundo bloco, um pouquinho mais, Fernando, como é que a pandemia, que é esse tempo que a gente está vivendo, como é que ela afetou o trabalho de vocês enquanto agentes da pastoral carcerária? Bom, então desde o ano passado foi proibida toda e qualquer visita nos presídios, né? Então todas as religiões estão proibidas, a gente não entra lá. Mas, principalmente na parte das mulheres, elas fizeram um esquema de madrinhas. Então, cada presa que está lá no presídio, ela tem uma pessoa olhando por ela aqui fora. Então, às vezes ela precisa de um MODS, precisa de um remédio, ela escreve uma cartinha, a colega nossa vai até uma pessoa que adotou, digamos, aquela presa e ela tenta conseguir para a presa e leva na semana seguinte. Então, uma coisa que funciona bem, né? De nossa parte, a gente atendeu alguma família que outra e também a gente participa, no caso do Conselho da Comunidade, que é um outro órgão, que por causa da pastoral a gente se inseriu também. E aí então a gente faz obras, né? Então, estamos construindo lá uma parte de serviço e de sala de aula, lá no Apanhador, por esse outro órgão, mas por fazer parte, né, da pastoral, que a gente vai conseguindo atuar nesses e como é que vocês estão enxergando e trabalhando essa possibilidade do pós-pandemia, nesse horizonte que a gente vai tendo de vacinação e depois também de retomada, né? Minas Gerais parece que já autorizou as visitas, então o Rio Grande do Sul vai levar um tempo a mais. Eles queriam fazer de uma forma diferente, por TV ou só gravando um CD e mandando. Possível, né? Tem que sentir
o cheiro da ovelha, né, como diz, sentir as demandas, sentir as coisas que são negligenciadas lá dentro, né, e o que pode ser mudado. Então, eu creio que nós vamos começar, e aí tem que ter vacina no caso, né, acredito que dentro de um mês, uns 2 meses, eles vão tentar fazer alguma experiência, mas por enquanto eles vão indo de acordo com a pandemia, com as liberações. Rezemos e confiemos em Deus de que as coisas possam voltar e de que a pastoral possa continuar o seu trabalho dentro dos presídios, né? E é importante uma coisa que eu estava me esquecendo. Se a pastoral não está lá, ou outras religiões não estiverem lá, o crime toma conta de todo mundo. O crime toma conta de todo mundo. Então, se não houver o alimento positivo, o resto toma conta e a sociedade não vai ter volta. Além do Fernando atuar na pastoral carcerária da nossa diocese, ele também faz parte do movimento de Emaús aqui na nossa cidade, né? Então, vale aquela máxima: quem quer, arruma um jeito; quem não quer, arruma desculpas, né? E ele dedica muito tempo da vida dele no trabalho com os presos, com os nossos irmãos que estão reclusos. Conta para nós um pouquinho de como tu começou a servir, por que tu começou a servir na pastoral carcerária. Cara, foi uma coisa muito louca, olha só. Eu trabalhava na Randon, uma fábrica de carretas aqui, e eu pegava, anotava os pedidos e o que eu anotava no computador o pessoal fabricava. E eu digitei uma medida errada da carreta, a carreta saiu hiper longa, cara. Toda errada, cara, toda diferente, com placas, botaram placas. E o cara veio pegar e não é minha, consegui uma outra carreta para ele e vender aquela carreta. Nunca tinham feito uma carreta igual. E eu tinha recém saído, no dia seguinte eu tinha voltado do Emaús, cara, quando o cara veio buscar a carreta. Eu disse: bah, meu Deus do céu, me ferrei, né? Se tu existe mesmo, não faz isso com ele, tá? Mas se tu existe mesmo, me tira dessa. De tarde, apareceu um cara lá, diz: olha, queria uma carreta usada, eu sei que você não vende, porque eu queria cortar ela e aumentar, porque eu vou levar colchões. E qual é a medida da carreta que o senhor precisa? Eu preciso de 17 metros e não sei o que. Cara, nos centímetros. Ele disse: ó, nosso funcionário ali errou, né? Não quer levar uma nova, não é muito caro, mas e se nós fizermos parcela? Bom, para encurtar, levou, eu disse: bom, agora, Senhor, eu acredito, né? Não só os outros testemunhos que eu vi, mas agora eu acredito que tu existe e tu faz milagre na minha vida também. Por isso, Senhor, pode contar comigo. E a partir daquele momento, eu fui dando ok para as coisas de Deus, e até que surgiu: olha, estão precisando de voluntário na pastoral e ninguém quer ir porque é um lugar diferente, todo mundo tem medo, né? Cagaço, vamos falar aqui, não sei se ele vai cortar ou não, né? Mas todo mundo com cagaço aí, né? E, cara, fui lá e era um ambiente meio esquisito mesmo, né? Mas, cara, um respeito, cara, porque quem vai por eles, deixa a sua casa, né? Os seus familiares, sua recreação para ir lá falar de Deus, se preocupar com eles, cara, eles têm um respeito que fora de série, cara. Então, por isso, cara, pela presença de Deus, a certeza que Ele atua na vida. E há quantos anos aconteceu isso? Há quantos anos tu atua na pastoral carcerária? Cara, deve fazer uns 26 anos, mais ou menos. 26 anos de uma vida dedicado também, além do movimento de Emaús, além de outros trabalhos certamente na comunidade, além da família, né, dedicados também a esse serviço de cuidado e defesa da vida. Se não fosse bom, cara, se não fosse maravilhoso, de tu ir levar a palavra e ser mais feliz ainda, cara, tu acha que estaria lá? Sai, ó, tu sai assim, bombando, meu! E quantos hoje são os voluntários aqui na diocese? São muitos, são poucos? Precisa de voluntários? Olha, em Bento deve ser 4 pessoas. Aqui em Caxias tem umas 3 nas mulheres, que daí elas visitam na segunda noite.
e deve ter mais uns 5 ou 6 nos homens. Então a gente se divide entre sábado de manhã aqui em Caxias e sábado de manhã lá no Apanhador, e no Apanhador no domingo de manhã. E como vocês precisam de voluntários na pastoral? E como precisamos mesmo. E como é que a pessoa faz se algum jovem maior de 18 anos, é claro, nesse sentido, nesta pastoral precisa ser maior de idade? Como é que um jovem acima dos 18 anos pode ser voluntário da pastoral? Manda uma mensagem no WhatsApp lá, tá tudo tranquilo, a gente resolve aí. Então a gente vai colocar o contato, o contato do Fernando na legenda aqui do vídeo. E se tu ficaste interessado em ajudar, em visitar os presos, em acompanhar este trabalho tão importante como tantos outros que a igreja faz, mas esse em específico que nós estamos tratando hoje, não deixa de fazer contato. Como o Fernando falou, é o momento de sair de lá, do presídio, bombando, porque o amor de Deus é tão forte na minha vida, na vida do Fernando, na vida da Lia que está atrás das câmeras e certamente na tua vida também. Fernando, gostaria que tu deixasse a tua mensagem. Antes disso, nós estamos gravando este programa no dia do aniversário do Fernando. Ou seja, ele também deixou do tempo dele de estar com a família, de comemorar o aniversário, para estar aqui partilhando sobre a pastoral carcerária. Deixa a tua mensagem final e aí a gente vai encerrando nossos Jovens Solidários de hoje. Olha, eu penso que a gente tem que passar por esse mundo e fazer a diferença, mas fazer uma diferença cristã, sabe? As coisas de Deus são tão presentes e a gente vai se dando conta à medida que a gente vai se aproximando dele e as coisas vão acontecendo de um amor, de um calor tão grande que é impossível deixar de trabalhar no reino dele. Então, assim, faz a diferença. Não são grandes coisas, são pequenas coisas. Às vezes é só a presença. Às vezes tu tem que levar o corpo que a alma vai atrás, né? Então, são pequenas coisas nesse sentido, né? Abrir a passagem, a Bíblia todo dia, rezar, né? Procurar as coisas de Deus, que aí Deus vai falar contigo. É isso. Muito obrigado, Fernando. Fernando Marca, da Pastoral Carcerária, coordenador da Pastoral Carcerária aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado a você, querido jovem, querida jovem, que nos acompanhou em mais esse episódio dos Jovens Solidários. Na próxima semana, a gente volta com mais uma pastoral, com mais um trabalho tão bonito para você fazer parte na nossa sociedade. Até mais!